Entrou. Boa noite! Ai, que felicidade! Conectou! Tá uma chuva aqui em São José do Rio Preto, gente. Sejam todos bem-vindas, Fabrícia, Dani. Hoje é mais uma live da série Entrevista com Mulheres. Eu desenvolvi esse projeto de todo o meu coração para esse mês das mulheres, porque na minha percepção é um mês que merece ser comemorado, por mais que tenha tantos outros significados. Eu prefiro ter uma perspectiva positiva e de animar outras mulheres a tomar o protagonismo da própria vida, a se sentirem mulheres totalmente empoderadas, mulheres maduras, que realizam os seus sonhos. Então esse foi o motivo que eu gerei esse projeto, viu, gente? Eu já iniciei essa live aqui falando sobre o projeto. Sejam todas bem-vindas. Lorim, sejam todos bem-vindos a essa live. Vai mandando essa live para outras mulheres que você conhece, porque eu vou receber aqui uma mulher maravilhosa, uma mulher que tem tudo a ver com o tema. E, inclusive, a Fabrícia já está aí, mas eu faço questão de explicar para vocês o que é esse projeto, né? O objetivo dele é que vocês, mulheres que estão aqui nos assistindo, que em breve já vou aí aceitar a Fabrícia para estar entrando na live, mas o objetivo desse encontro, gente, é fazer com que vocês se inspirem de alguma maneira nas histórias dessas mulheres que eu estou recebendo aqui no meu Instagram, porque são mulheres que gostam do que fazem, que decidiram ir atrás do sonho delas. Então eu impactei minha vida já quando eu estava iniciando no online através da vida dessas mulheres e de outras mulheres que eu me conectei. E foi graças a essas histórias, a conviver com essas pessoas, que eu tive o ânimo de permanecer no meu propósito, de ir a fundo no que eu quero. Então nada mais justo, né? Da mesma forma que eu fui impactada, eu de alguma forma impactar a sua vida através dessas mulheres. Então, sem mais delongas, vou aceitar a Fabrícia aqui para vocês também conhecerem ela. E vai ser uma live maravilhosa. E não se esqueçam, manda essa live para todas as mulheres que você conhece. O Dia da Mulher foi dia 8, mas ainda é março. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de adquirir esse conteúdo que a gente programou para te entregar hoje. Deixa eu aceitar a Fabrícia aqui. Tá bom, gente? A imagem tá boa. Como que tá aí? Lu, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Oi, Letícia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Estou muito, muito feliz. Eu fiquei aqui acompanhando o teu início, né, da apresentação, né, do teu propósito, do teu projeto com as lives. Então, eu já entro aí bastante emocionada por saber que você está partilhando disso e eu podendo fazer parte desse projeto tão incrível para esse mês. Eu te agradeço demais por você ter aceitado esse convite, né? Por mais que a gente se conhece há tão pouco tempo, foi um encontro que eu me impactei tanto com a sua história, sabe? Com o movimento que você faz com mulheres. E, Fabrícia, faz pouco tempo que eu decidi falar só com mulheres, sabe? Faz apenas um ano, uns 10 meses mais ou menos. E assim, eu fui desenvolvendo essa vontade de falar com mulheres porque eu fui me conectando com mulheres que já chegaram aonde eu quero chegar. E é aquilo, né? Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, quando eu intencionalmente me coloquei nesses ambientes, igual eu fui lá na confraria, naquele encontro, eu falei, putz, como que eu guardo só isso pra mim, sabe? Como que eu faço esse movimento, mas não inspiro outras mulheres a fazer esse movimento? E aí veio a ideia de criar um mês todo de lives, né? Toda quarta-feira às 20h20 e convidar essas mulheres que eu admiro. Então, assim, você está aqui porque eu te admiro demais pela tua história, pelo teu trabalho,
E eu tenho certeza que eu vou acompanhar aí por muitos anos todo o teu projeto. E eu não pude deixar de te convidar. Muito obrigada de coração por você ter aceitado dentro da tua agenda fazer essa live comigo. Letícia, eu que sou grata. Levo a crer que toda vez que eu ouço alguém dizendo que sente uma admiração pelo meu trabalho, talvez seja um motivo essencial do propósito da gente estar trabalhando, da gente estar atuando. Levo a crer que talvez naquele nosso encontro, que foi o único encontro presencial, a nossa conexão foi muito próxima, porque sim, sabemos os desafios que todas nós, né, e aqui vamos falar de homens e mulheres, mas todos nós passamos, né, nos últimos anos profissionalmente, né, o quanto a pandemia impactou a nossa jornada, a nossa rotina. E claro que poder estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho do que eu acredito que é importante para qualquer pessoa, seja homem ou mulher, né, numa tomada de decisão para que as coisas aconteçam em prol de si, para mim é muito relevante, né? Eu até comentei há pouco com algumas pessoas que eu estava compartilhando a live para lembrar, né, as pessoas estarem conosco aqui. Eu fiz questão de dizer que, olha, é tão interessante esse encontro com a Letícia, porque a Letícia é psicóloga. Então, talvez é nesse momento que, por mais que eu saiba que é um bate-papo para elevar esse propósito, né, do nosso trabalho para as pessoas que estão acompanhando, mas especificamente eu vou trocar essa experiência junto contigo, né, Letícia, que atua num ramo que, com certeza, nesses últimos anos, cresceu de uma maneira muito grande para poder auxiliar homens, mulheres, né, na sua conduta pessoal, na sua conduta profissional. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui com você. Ai, muito obrigada. E você falando dessa questão da pandemia, eu interpreto, né, falando em questão profissional como psicóloga, eu acredito e observo dentro do consultório que a pandemia, ela mexeu muito com a rotina das pessoas, ela foi um momento muito desafiador, né? Nós tivemos que aprender a lidar com o desconhecido todos os dias, né? Porque a gente não sabia quando ia acabar, o que ia acontecer, era decreto, era regras. Então, assim, foi um movimento muito impactante para todos nós. Mas, por um outro lado, sabe o que eu percebi? Que as pessoas, por ter aquele momento só, aquele momento ocioso, que muitas vezes na correria do trabalho não acabava tendo tempo para pensar sobre projetos, para desenvolver alguma ideia, eu percebi o quanto que as pessoas se animaram para desenvolver a própria empresa, né? E você lida com esses empresários e empresárias nesse ramo, principalmente de início, para levantar. E como que você acha que teve essa questão positiva da pandemia? Eu acho legal falar disso, porque talvez eu vou querer lembrar do meu posicionamento, do meu comportamento um pouco antes da pandemia e quando chegou a pandemia para mim. Então, assim, eu vinha, né, num projeto já de trabalho, de uma atuação bastante intensa, né, na região do qual eu sou nascida, né, eu sou natural da Serra, aqui de Santa Catarina, sou natural de Lages. E lá eu vim atuando profissionalmente com muito conforto, eu diria, porque eu tinha meus clientes, eu tinha um mercado consolidado, né, por estar bastante tempo já atuando, obtinha resultados com os meus clientes, então tudo estava acontecendo de uma maneira muito tranquila. Houveram algumas situações pessoais e também profissionais que me fizeram impulsionar esse movimento para fazer algo diferente. Por um momento muito específico, eu percebi que eu acompanhava por mais vezes mulheres empresárias, empreendedoras do que homens. Mas não por uma escolha só minha, mas também por uma ocasião que eu percebia que elas buscavam, né, o meu trabalho. E eu percebi o desafio delas de trabalhar a gestão, mas especificamente a parte de vendas, trabalhar a forma de se posicionar para vender o seu produto, para vender o seu serviço, para posicionar sua marca e utilizar isso a favor delas. Pois bem, eu, dentro desse processo todo de desenvolvimento e de expansão de mercado, comecei a buscar oportunidades para atuar com acompanhamento de negócios aqui na Grande Florianópolis, que é onde atualmente eu resido, né? Eu resido em São José. E eu comecei a fazer esse movimento a vir, né, de encontro aqui, a conhecer um pouquinho mais do mercado e também me posicionar e entregar essa solução para cá também. Dentro desse movimento, eu tive contato com uma pessoa muito específica e eu gosto de usar e falo dele em todas as lives, entrevistas ou, né, comentários que eu faça, que foi o Jones. Ele também é consultor empresarial, eu digo que ele é um amigo hoje pessoal, ele é um colega de trabalho incrível e ele me apresentou um movimento de comunidades de startups, né, que são grupos de empreendedores, de empresários da área, né, do ramo, do perfil de tecnologia, do qual eles se conectam, se aproximam e compartilham e agregam valor um ao outro, né, de maneira periódica. Eu saí, né,
dessa conexão, desse contato com as comunidades de startups, interessada em fazer um movimento em prol das mulheres. Por quê? Porque eu pensava muito no cenário de uma cliente especificamente que eu tinha, a Cíntia, que é proprietária de uma empresa da área da saúde lá em Lages, que ela também tinha esse desafio e essa vontade de querer se reunir com outras empreendedoras, para a gente compartilhar nossas experiências, de alguma forma. Então, Letícia, dali surge a ideia da comunidade. E por que eu estou falando já especificamente da comunidade? Porque a comunidade surge no intuito de a gente ter encontros periódicos presenciais. Pois bem, a gente iniciou o movimento da comunidade no dia 10 de março de 2020, com o intuito de termos vários encontros, Letícia, presencialmente. Fato é que dia 10 a gente teve mais de 100 mulheres reunidas lá em Lages para compartilhar essa experiência, né? Chegamos a 130 mulheres participantes. Porém, esse foi o nosso primeiro e último encontro presencial de 2020. Todo mundo passou pelo processo da pandemia, não podíamos mais nos encontrar presencialmente, mas não faltava o desejo de manter essa conexão. 2020, na pandemia, a maioria das empreendedoras, como eu, também começaram a fazer lives e colocar-se a propor, né, a posicionar sua marca, o seu produto, utilizando-se da rede. Eu estava já desenvolvendo o meu site um pouquinho antes de 2020, eu queria já iniciar o ano de 2020 com o meu site. Então, no momento que a pandemia, né, iniciou, eu utilizei muito da força do meu site para criar posicionamento e gerar valor, né, dentro da internet. Então, foram momentos ali que me fizeram perceber que a minha atitude tornaria o meu resultado diferente. E eu usar isso a favor de mim e dessas empreendedoras, isso também ajudaria todas. Fizemos muitas lives, fizemos muitas reuniões, fizemos um encontro com mais de 60 mulheres para fazer pitch. Imagina isso, Letícia. Uau. Elas tinham 1 minuto para vender o peixe delas, né, dentro de uma live em tempo real, juntas. Iniciou ali por volta das 7 horas da noite, era 11 horas da noite, a gente ainda estava terminando, porque eram muitas mulheres e todas elas queriam apresentar o produto uma para outra, elas não podiam se ver, mas elas queriam que uma e a outra conhecessem o negócio delas. Então, assim, eu levo a crer que a pandemia, no lado positivo, é que nos tirou da nossa zona de conforto e colocou pra gente um novo momento, né? Nós, mulheres, tivemos que entender mais sobre isso e utilizarmos mais a tecnologia, a transformação digital em prol dos nossos negócios. Então, eu levo, sim, que a pandemia nos ensina, ela é uma triste realidade que nós vivenciamos, mas, sim, ela nos ensina muito em como a gente pode se adaptar às mudanças e que quero crer que não serão só essas, né? O mercado, a economia, o mundo como um todo está passando por mudanças muito expressivas em pouquíssimo tempo. Então, talvez a pandemia é parte disso, do impacto que a gente tem que ter para estar preparado para as mudanças, porque a única coisa certa é que as coisas vão sempre mudar, né? Então, foi nesse movimento que a gente veio caminhando mesmo. E vários pontos para comentar por tudo que você disse. Um ponto super interessante. Essa sua vontade de acolher essa demanda de mulheres, que com certeza procuraram você com essa falta, né, de conhecimento, falta de apoio, falta de motivação. Porque quando a gente se encontra, né, eu participo da confraria, participo de outros grupos, porque qual que é o meu objetivo com os grupos, com essas comunidades? É me sentir motivada dentro do meu próprio propósito. Porque a correria do dia a dia, algumas adversidades que não tem como não ter, e eu acredito que essas adversidades só vêm para nos fortalecer, é necessário a gente compartilhar com outras pessoas. Tem pessoas que vai ter uma experiência para dividir, tem uma pessoa que vai ter uma sugestão para dividir. Então, essa questão da comunidade, ela é totalmente maravilhosa. E eu acredito assim, como você disse, a pandemia, ela só foi mais um ponto para tudo que a gente está vivendo. E eu acredito também que a pandemia foi super ruim, né? A gente não pode anular as coisas terríveis que aconteceram, né? O que a gente enfrentou. Mas olhando para um outro lado, e eu gosto de olhar para o outro lado, sabe? Em questões de problema. Eu tenho um problema. Qual que é o outro lado deste problema? Porque o problema já tá ali. Não tem como a gente fingir que ele não tá. Sabe aquele mamute? Tem até um Reels que o mamute vai acompanhando a pessoa, que é o problema, né? A gente não tem como fingir. Porque às vezes ele é muito grande. Mas olhar para um outro lado, olhar o que eu posso fazer, o que eu posso aprender, como que eu posso me desenvolver. E a pandemia, ela veio como uma mudança de geração para mim. Por exemplo, as
crianças na escola não podiam usar celular. E aí depois começou o celular. Muitas mulheres ficavam em casa cuidando da casa. Muitas mulheres na pandemia criaram seus próprios negócios, desenvolveram ideias como você. Olha só, eu já estava criando um site, mas a pandemia ela foi o pontapé para você divulgar o seu trabalho na internet. E hoje você acolhe quantas mulheres de quantos estados e impulsiona quantas pessoas, né? Letícia, e é bem relevante esse ponto que tu traz em relação a gente se perceber no cenário de mudança e ser protagonista disso. Obviamente que hoje eu olho para trás, eu olho até para antes da pandemia e olho para todas as dificuldades, e aí eu gosto de usar o termo desafio, porque eu gosto de superar desafios mesmo, mas o quanto desafios nós nos colocamos na nossa vida cotidiana e o quanto a gente transforma esses desafios em oportunidades. De longe, eu imaginava a comunidade, e até hoje eu imagino a comunidade não sendo um negócio, porque ela não é um negócio, né? Ela não tem fins lucrativos diretos, e o que a gente parte é do princípio que a gente quer se reunir para trocar uma boa conversa, para compartilhar um conteúdo relevante, para comer e beber algo de valor para nós. Então, a intenção de estar ali, assim como para mim, como para qualquer outra empreendedora, é a mesma. É essa troca que tu falou. Essa possibilidade de a gente compartilhar os desafios que temos e com aquele olhar de que cada uma de nós está vivendo a jornada dentro de uma etapa da trajetória, e não significa que umas estão melhores ou piores, ou mais rápidas ou mais devagar, perdão. Mas o cenário é quanto cada uma pode compartilhar com a outra sobre os seus desafios enfrentados e como que superou isso. Então, como tu bem falou, né, que você chegar num encontro como esse e poder compartilhar um desafio que você tem, que alguém possa te dizer assim, poxa, Letícia, eu já passei por isso. É só você ir por esse caminho. Ou, cuidado, presta atenção neste caminho que você está trilhando. Então, esse compartilhamento eu acho que é o grande ganho, né, do nosso propósito como comunidade. Obviamente que sim, falando de negócios, o meu trabalho ele veio de encontro com isso, então por vezes eu me coloquei a fazer ações ou tomei decisões de fazer ações em prol daquilo que eu enxergava que era importante colocar no meu projeto, no meu negócio e que pudesse ser replicado para outros clientes. Então de nada adiantava eu dizer para o meu cliente que era importante fazer live se eu sequer fizesse uma live naquele período. Né? Não adiantava de forma nenhuma eu falar para ele que era importante ele ter um site naquele momento se eu nem sequer tivesse um site. Então foi nesse caminho, eu acho que a minha construção, ela foi se fortalecendo. Cada passo que eu dava era um passo muito consolidado, pensando no quanto aquilo impactava no meu negócio e o quanto aquilo podia ser replicado para os outros negócios que eu acompanhava. Então, talvez é aí que eu enxergo o nosso papel hoje. Não basta só a gente orientar ou sugerir ou proporcionar um conteúdo, né? A gente tem que mostrar o impacto que isso traz para a gente, para sim trazer impacto para as outras pessoas, né? E é isso mesmo, porque, por exemplo, todos os dias eu abro meu Instagram e eu falo, né? Pra gente viver uma vida de paz e prosperidade naquele momento, eu incentivo as mulheres a buscarem o protagonismo. E aí não tem como eu ficar me economizando, sabe? É uma linha tênue de você fazer aquilo que você fala, impactar outras mulheres para elas serem melhores que você, para elas te ajudarem a crescer, igual você falou. Cada pessoa tem uma demanda e ninguém está na frente e ninguém está atrás. Cada uma ali contribui. Às vezes, até mesmo com um abraço, com um vai dar certo. E eu percebo também, Fran, que as mulheres, elas continuam neste processo. Você tem mais experiência que comunidade do que eu para falar. O quanto que muitas mulheres já quiseram desistir, mas por conta da comunidade permaneceram naquele propósito, passaram por aquela dificuldade, né? O quanto de mulheres decidiram revolucionar até mesmo na vida pessoal dela através do incentivo das mulheres do profissional, né? A comunidade tem muitas histórias legais para contar, né? A gente com certeza poderia enumerar algumas aqui para te trazer com muita propriedade, né? Empreendedoras que por vezes não eram empreendedoras, elas eram colaboradoras de uma grande empresa, com um cargo, uma ocupação consolidada, porém a pandemia não permitiu essa continuidade, elas foram desligadas desses cargos e sim, elas tomaram decisão de buscar a oportunidade através do empreendedorismo. E aí eu falo que às vezes o cenário nem é um cenário de oportunidade, né, Letícia? É um cenário de necessidade. Elas precisavam
buscar alternativas para obter recursos, né, para ter seus ganhos. Então, a gente obteve contato com várias empreendedoras nesse cenário dentro da comunidade, né, que elas entraram com o propósito de entregar uma solução dentro daquilo que elas enxergavam como potencial valor. Lembro muito bem de um dos nossos encontros remotos na comunidade, um dos primeiros, inclusive, né, quando a pandemia realmente paralisou tudo, onde uma empreendedora que jamais fazia delivery, ela tomou a decisão de participar do nosso encontro fazendo o delivery. Então ela contratou, né, o serviço de entrega para que ela levasse o prato que ela havia preparado para o nosso encontro, que fosse presencial e como se tornou remoto, para que chegasse na casa de todas as participantes. Então todas as participantes participavam desse encontro, compartilhavam conteúdo, onde cada uma de nós estávamos na sua casa consumindo o produto dessa empresária, dessa empreendedora, dona de um estabelecimento gastronômico, que nunca havia feito delivery e começou a fazer delivery por conta disso, né, por conta desse movimento que a pandemia exigiu dela. Então, houveram muitas histórias interessantes para a gente partilhar, para dizer que, assim, independente de qualquer cenário, se você enxergar um desafio como uma oportunidade e você validar isso no mercado, a chance disso se tornar um negócio é muito grande. E eu falo como propriedade isso, porque por atuar em marketing, por atuar em vendas, o nosso desafio hoje não é ter um bom produto. Não é ter um bom atendimento. É efetivamente saber se esse produto, se esse atendimento, se esse serviço tem valor no mercado, se é consumido pelo mercado. Então, eu acho que o ponto a levar é esse, né? O quanto hoje temos muitas empreendedoras nesse país, muitas mulheres empreendendo, mas elas ainda com o desafio de validação do seu negócio. E aqui a validação, né, Letícia, não é a aprovação de alguém, mas sim se o mercado está buscando isso, se há clientes para isso, se tem valor para o consumo. Então, é um ponto muito importante. Tivemos também mulheres participando que era um cenário o inverso, né? A empresa estava num processo de encerramento e a pandemia veio para efetivamente concluir, mas sim elas retomarem em um outro momento e poderem compartilhar um pouco mais disso, desse resultado, ou desse novo momento. Eu acho que sim, tu falou com muita propriedade. A pandemia nos ajudou a estudar mais, a repensar mais, a tomar decisões que por vezes a gente não tomaria e estaríamos na zona de conforto até hoje. E a gente tem que ser um pouco grata em relação a isso, né? Olhar os desafios como boas oportunidades. E eu tenho feito isso. Na minha vida, por mais desafios que apareçam, e não são poucos, e não são só para mim, não vejo lugar de vítima para ninguém aqui, mas o quanto eu enxergo um desafio como oportunidade. Então, eu não abro mão de fazer isso em prol do meu trabalho e em prol de quem está do meu lado também. Nossa, amei a sua fala, principalmente nesse ponto de usar da sua necessidade para sua glória, né? Então, assim, eu acredito que é um cenário de muitas mulheres brasileiras, né? Que às vezes estão num cenário que não está agradável, que não está confortável, na qual às vezes elas estão desanimadas, não vê saída para nenhum lugar. Mas tem uma frase que o meu esposo sempre me fala que às vezes quando não dá certo, eu vou ali no diálogo com ele, ele fala: amor, quando chove, você tem uma opção. Ou você molha, ou você vende um guarda-chuva. Então, vai de muito de qual que é a necessidade do outro nesse momento. Porque se a gente for ver por questões de princípio, aqui a gente está para servir a vida do outro. Então, é essa. Qual que é a necessidade do outro? Aí eu percebo que as mulheres querem se vestir de uma forma mais sofisticada. Beleza, então você vai encaminhar a sua loja de roupas para um estilo mais sofisticado. Não, eu percebo que as pessoas estão na onda da tecnologia. Então eu vou divulgar ajudas com a tecnologia. Porque, por exemplo, muitas coisas do Instagram eu venho descobrindo a cada dia. Mas o quanto que eu sigo pessoas que ensinam sobre o Instagram. Mulheres que se colocam à disposição para dicas, né? Então, assim, é usar da nossa necessidade e não ficar no papel de vítima. Eu entendo e eu super acolho essas pessoas que, eu tenho um problema X, eu tenho uma dificuldade Y, mas tá, o que você vai fazer a partir disso? Você vai ficar chorando em posição fetal ali, só aumentando mais a tua demanda de sofrimento, de descontrole emocional? Ou você vai buscar uma ajuda, ou você vai buscar se inserir em ambientes assim, igual você está falando. Essa comunidade não tem fins lucrativos.
o Exato. quanto de mulheres podem participar, até mesmo de forma gratuita, de uma live como essa, como nós estamos fazendo, de produtos no YouTube, o quanto de conteúdo a gente tem disponível após a pandemia, que foi uma coisa que a pandemia trouxe também de lado positivo, né? Não a pandemia em si, mas o movimento da gente adquirir conhecimento, de tantas pessoas fazerem lives, divulgar conteúdo, a melhorar a sua realidade, né? Então eu acredito que sim, não é uma questão de vítima, é uma questão de constância, de decisão, e foi isso que você fez a sua vida toda, né? É isso que você faz todos os dias, é decidir impactar outras mulheres. Talvez o que eu mais percebo e eu olho para trás e vejo tudo que eu venho desenvolvendo, o ponto mais importante é que eu nunca quis desistir. Eu tive desafios que puderam me colocar para desistir. E decidi que não, realmente não era esse o momento que eu deveria mover meu projeto para ampliar o meu mercado, para buscar oportunidades fora da cidade, que era muito confortável, né? Era seguro, eu falo até hoje, né? Era minha segurança, mas eu não me permitia sentir que eu iria desistir, e eu não queria desistir. Então, eu lembro no meu início, na própria pandemia, os meus desafios que eu tinha para atender remotamente os meus clientes que, porventura, eu estava iniciando um trabalho que eles esperavam que fosse em company, né? Que eu estivesse na empresa deles, que eu acompanhasse os negócios deles de maneira presencial. E o quanto eu trabalhei isso também comigo, né? Busquei nesse momento, inclusive, validar minha solução remotamente. Comecei a testar modelos de consultoria, modelos de treinamentos, modelos de aperfeiçoar a minha forma de entregar a minha solução através da transformação digital. E eu percebi por várias vezes que sim, eu precisava dessa ferramenta para que ela me levasse de maneira mais ágil para um lugar que eu não podia estar fisicamente, porém eu sabia que aquilo ali não seria para sempre. E que talvez sim, o meu modelo de negócio e a forma que eu entrego o valor e a forma que o meu cliente espera do meu trabalho, o presencial ainda é exigido. Então hoje eu vejo, né, o meu cenário muito claramente, obviamente que eu atendo clientes hoje de maneira remota, pela logística, mas hoje eu não abro mão de visitar essa empresa, eu não abro mão de visitar esse empresário, eu não abro mão de treinar uma equipe de vendas presencialmente. E aí, como o mundo é redondinho, né, Letícia, a gente pode olhar para um cenário muito claro que hoje eu tenho clientes consolidados aqui na Grande Florianópolis, inclusive clientes consolidados com marcas ou com unidades que estão aqui em Florianópolis e estão em Lages. Então eu acabo tendo essa ponte, voltando para a minha origem profissional e pessoal, mas também trazendo posicionamento. E eu até falo com muita tranquilidade, né? Tenho clientes que eu atendo aqui e lá, no intuito de que muitos deles me conheceram aqui, não me conheceram lá. Então, aquele meu sentimento também de achar que lá eu era saturado, ou todo mundo já me conhecia, não havia mais espaço, também é repensado, né? E de que forma eu entrego isso. Então, são pontos muito importantes. Acho que tem valor você refletir hoje a importância de você compartilhar a sua solução com outros e tornar a sua solução compartilhada e agregar valor a isso. Então, apesar de a gente achar que atua sozinha, né, Letícia? Você atua sozinha e eu aqui. Não, a gente atua de maneira complementar. Possivelmente eu precisaria de uma Letícia para atuar próximo de pessoas ou empresários ou empreendedores que eu acompanho, para tornar esse ritmo deles ainda mais forte, mais consolidado, para que eles não desistissem tão rapidamente. Ao passo que eu viria com a parte técnica para mostrar para eles que sim, olha, na venda é a partir do quinto não que você pode desistir. E quantas pessoas vão até o quinto não? A gente vai no segundo não, a gente desiste. No segundo não, a gente larga a mão, a gente desiste, a gente fala que não é pra gente. Então, olhando para esse cenário, eu sempre falo, eu acho que desistir não é uma palavra que combina comigo. E não acho que deveria combinar com a maioria das pessoas. Mas, olhando para o cenário do empreendedor, mais ainda, né, Letícia? A gente sabe que a gente vai levar muito mais nãos do que sims. E saber lidar com isso é o grande desafio que a gente tem hoje. Nossa, eu tô emocionada com o que você tá dizendo, porque, olha só, uma mulher tão com tantas experiências, né? Com tantas modificações dentro dos teus projetos, você ir para o remoto, agora você faz híbrido, né? Tanto remoto quanto presencial. E você compartilhar aqui a tua vulnerabilidade, de que sim, você teve momentos que na qual talvez você não viu uma escapatória, mas você simplesmente não desistiu. Não foi no primeiro não que você virou as costas e foi chorar no quarto. Não foi o segundo não que você achou que o problema era você. Não foi o terceiro não que fez com que você desacreditasse da tua capacidade.
E você sabe que essa é a chave de tudo? É não desistir. Porque é assim, não é que não é para você, né? Falando aqui para as mulheres que estão nos assistindo e que vai ver essa live gravada também, porque eu vou disponibilizar, é você simplesmente ter paciência com o processo. Eu costumo dizer dentro do consultório que a vitória não é quando você chega no topo. A vitória é quando você tem o discernimento de aproveitar o trajeto e você vê o quanto que você se desenvolveu, o quanto que você aprendeu com determinada empresa. Porque eu acredito que deve ter aquela empresa que deve dar uma dorzinha de cabeça, que você deve se exige mais da tua capacidade, do teu dia a dia. E simplesmente não dá para se revoltar quando as coisas parecem não dar certo. Mas também as coisas não dão certo, né? Em quem quiser, em cada crença, né? De cada pessoa que está aqui. Mas tudo vem para fortalecer, né? Tudo vem para mostrar e falar, olha, observa aquele ponto ali que é necessário. Olha, dá mais atenção para essa pessoa, porque aqui é necessário, às vezes, você usar um lado mais humanismo, ou um lado mais empresarial, ou um lado mais amiga. Assim, eu quero que você me confirme, mas eu tenho a certeza que muitas vezes você foi uma psicóloga de quem contratou. Você apoiou, você acreditou, você foi uma mulher que levantou outra galera, outras mulheres, né? Com certeza, Letícia. No nosso trabalho, e eu acho que aí eu vou classificar como a maioria dos trabalhos que eu realizo hoje, por vezes sim, a gente se vê num cenário realmente de estar como um ouvinte. Né? O empresário nos contrata com o sentimento de querer que ele tenha uma resposta, quando na verdade ele só quer compartilhar e ele mesmo já tem a resposta sobre qual é a atitude que ele tem que tomar, a forma que ele tem que conduzir. E sim, esse sentimento de ser uma psicóloga é inerente, a gente sente, mas é um ponto muito reflexivo quando a gente fala sobre escutativa. Porque, por vezes, no momento que você está acompanhando uma empresa, acompanhando uma equipe para planejar a estratégia dessa empresa, para desenvolver, né, o modelo de negócio delas, no momento mais relevante é esse momento de ouvir atentamente a expectativa que esse cliente tem, a expectativa que ele tem sobre o negócio dele, a expectativa do mercado que ele quer atingir, a expectativa que ele tem sobre o produto dele e o valor que ele tem para o mercado. Então, se eu não tiver uma escuta ativa neste momento para entender o cenário e, obviamente, encontrar os ruídos, os desafios e trabalhar em cima disso, dificilmente eu vou conseguir dar resultado para essa empresa. Então, saber que todos nós atuamos nas nossas áreas sendo bons ouvintes e que isso faz parte da nossa estratégia como forma de encontrar a real solução, o real problema desse cliente. Com certeza, e aí eu vou fazer a minha analogia, né, no teu trabalho, né, Letícia? É muito provável que, por vezes, um paciente chega para você reclamando de alguns sintomas e que ele acredita que esses sintomas são atributos de um problema, quando na verdade você vai a fundo e encontra a raiz do problema, né? E aquilo que ele desperta no primeiro momento são sintomas. No meu trabalho não é diferente. A grande parte dos meus clientes trazem sintomas muito específicos sobre eu estou vendendo pouco, ou não estou vendendo, né, estou com minhas vendas em baixa. Quando na verdade a gente vai olhar, por vezes a precificação não está bem validada, a própria gestão de compras ou a gestão do estoque, tudo que envolve outros processos que provavelmente está influenciando no sintoma das baixas das vendas. Então, saber ouvir desta forma, eu acredito que é o ponto que acaba aproximando a gente mais do resultado desse cliente também. Entendi. E eu acho super relevante essa questão de toda pessoa ter essa escutativa, né? Mas olhando lá mais para um lado de ser mulher, de estar à frente do empreendedorismo, tanto trabalhando com mulheres, né, que você desenvolveu a sua comunidade colaborativa aí, mas o que você vê de vantagem quando uma mulher ela vai para o empreendedorismo? Você percebe que tem alguma coisa que vantajosa nisso, nessa questão de impactar, de ter uma escuta mais aguçada? A gente é mulher, a gente é diferente, né, dos homens. O homem também tá tudo certo, ser homem, mas ser mulher, só quem sabe o quanto que a gente tem uns pontos que só a gente tem, como o homem também tem as forças dele, os critérios dele de homem. E a gente não vai
igualar. Eu sou dessa opinião, que a gente nunca vai estar no mesmo patamar, mas não que tem um diferencial, mas que cada um tem o seu jeito. Como mulher, como empreendedora, o que você tem a dizer para as mulheres que empreendem? Eu gosto do que tu me traz, Letícia. Eu acho que tá aí o ponto que a gente se aproximou muito mesmo num primeiro contato, né, somente. Eu enxergo, sim, que homens e mulheres são diferentes, e são mesmo. E isso faz de cada um potencialidades únicas e que, sim, estrategicamente são boas para negócios. Né? Talvez a gente falar hoje de diversidade seja um tema bastante abrangente do ponto de vista da minha fala, mas o quanto é necessário pensarmos que o cenário de empreender para homens e mulheres em conjunto é muito melhor do que somente pensar isoladamente cada um desses cenários. As mulheres, sim, elas têm um olhar por vezes, e a gente percebe isso nas pesquisas que foram disponibilizadas até propriamente pelo IBGE e pelo Sebrae, sobre o cenário de quantas empreendedoras aventuraram-se, mas se posicionaram e consolidaram negócios nesses últimos anos, por terem um perfil mais inovador, por gostarem mais de tecnologia, de se adaptarem mais rápido às ferramentas da tecnologia. Isso proporcionou para mulheres um ganho muito grande competitivamente. Então, pensar que sim, nós temos esse perfil mais inovador, num cenário empreendedor, isso nos favorece. Isso não significa que os homens não tenham, mas sim a nossa facilidade nos permite chegar, por vezes, em lugares diferentes, se não se fazer uma validação, né, com os homens. Outro ponto bem importante é essa escutativa. Eu não gosto muito do cenário de achar que nós mulheres fazemos tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é um discurso, inclusive, que sobrecarrega a gente. Dizer que a gente vai fazer tudo bem ao mesmo tempo é uma grande mentira. A gente não vai conseguir fazer tudo maravilhosamente bem ao mesmo tempo. Mas sabemos sim que nós mulheres temos, por vezes, um olhar sistêmico. E esse olhar sistêmico acaba nos aproximando de um cenário de compreensão e até conexão dos processos. Então, talvez isso é um ponto relevante. Bons líderes são bons ouvintes. Então, temos mulheres que ouvem ou têm um perfil de escutativa melhor. Pode ser que sim, elas tenham um perfil competitivo maior para serem líderes, para conduzirem. Então, eu acho que nesse caminho eu levo por esse ponto. De resto, sendo muito franca e falando da área que eu atuo, tecnicamente falando, tanto homens quanto mulheres têm possibilidade de adquirir conhecimento, terem habilidades, atitudes que só dependem deles. Então, todos eles, de forma igual, podem atingir o mesmo resultado se quiserem. Então, depende muito mais do nosso comportamento do que propriamente a atitude. As crenças que limitam. Mulheres, por vezes, com essas crenças que dizem que a gente faz tudo ao mesmo tempo, estão cada vez mais sobrecarregadas e talvez até mais frustradas, porque elas se comparam com outras mulheres que não existem, né? Mulheres que vendem uma imagem que, por vezes, é uma imagem ideal, de uma vida super agitada para cuidar de filho, marido, filho, esposa, filho, marido, projetos, negócios, e ao mesmo tempo estão super bem sucedidas. Isso é um cenário que a gente sabe que exige equilíbrio e não é tão simples, você não vai estar bem em todas as áreas ao mesmo tempo, e isso é uma realidade nossa hoje. Então, eu penso que nesse processo é esse amadurecimento, e talvez só o tempo, né, pôde me permitir olhar para trás e realmente tirar, ou rasgar aquela camisetinha da Mulher Maravilha, achando que, porventura, eu teria que ser ela, sendo que eu não vou ser ela. Eu vou ser a Fabrícia na versão que eu posso ser, no momento que eu sou. Tem momentos que eu sou uma excelente mãe, e estou com a minha filha e sou uma excelente mãe, mas tem momentos que sim, eu não estou com ela e eu estou protagonizando em outra área, e eu sou uma excelente profissional. E nesse mesmo tempo eu não estou sendo uma boa mãe, porque eu não estou com ela. Não, eu estou vivendo momentos diferentes, mas eu estou protagonizando em áreas diferentes, né? Uau, lindo, maravilhoso, não tenho o que falar e complementar o que você está dizendo, porque é sobre isso a vida. A gente não vai ser 100% todos os dias em todas as áreas. E é uma coisa que eu falo demais aqui nesse Instagram. Nós somos mulheres maravilhosas e não a Mulher Maravilha. E tirar esse título é tirar uma carga das nossas costas, né? É se permitir errar, inovar, criar. Porque essa é muito dos dons de ser mulher, né? Você se desenvolver, você achar ali a luz em tudo que você está fazendo, sendo no papel de mãe, sendo no papel de esposa, sendo num papel profissional, sendo papel de amiga, de filha. E quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo,
a tendência é a gente já não conseguir ser 100%. Quando a gente quer equilibrar tudo ao mesmo tempo, as coisas começam a derramar. E aí é onde muitas pessoas perdem o equilíbrio, igual você está falando. Essa questão de desenvolver sintomas, que na verdade é um burnout, é um transtorno, é uma questão muito mais afunda, que infelizmente poucas pessoas têm esse conhecimento e procuram essa ajuda nesse quesito. Da mesma forma que as pessoas procuram ajuda, reconhecem que precisam da sua ajuda para elevar vendas, para elevar a empresa. É muito de reconhecer e aceitar essa ajuda, né? E dentro de tantas coisas que você me disse, eu queria te perguntar qual foi a lição mais importante que a vida te ensinou nesse processo? Bom, para falar para as mulheres, né, especificamente, primeiro, não vai ser fácil. Essa é a nossa realidade. E para mim, eu acho que a grande lição é essa. Mas ao mesmo tempo de não ser fácil, que bom que não vai ser fácil. Porque eu quero realmente superar os meus desafios e poder valorizar isso, né? Que chato seria se fosse tudo tão fácil, se fosse tudo tão acessível, né? Que graça teria viver. Então a minha lição é sempre olhar para esse olhar de que, sim, onde há desafios, há alguém para superá-los. Então sabemos que vamos viver desafios, vamos superá-los, vamos buscar melhorar a nossa forma de protagonizar nas nossas empresas, a forma de protagonizar dentro da nossa casa, junto com a nossa família, com nossos filhos, protagonizar junto aos nossos amigos, né, aos nossos parceiros de projetos, de trabalho. Hoje eu vejo a gente vivendo um momento cada vez mais compartilhado, então, né, desde compartilhamento de espaços para trabalho, mas o compartilhamento de experiências e agregação disso. Então, somar isso, eu acho que é o grande ponto. E não ter medo de acreditar que as coisas que acontecem com você só serão com você e só você, e é com você é o fato de você não conseguir resolver. Não. Saiba que, como tu falou, né, Letícia, a gente tem que pedir ajuda. Acho que pedir ajuda é o ponto principal, reconhecer o momento que a gente vive e ter ajuda é essencial para a gente sair da onde a gente está. Só assim a gente consegue mudar. Então, eu penso que é por esse caminho. Talvez essa é a lição que eu tenho. Vai ser difícil, vai ser dura a vida, mas que bom. A gente vai conseguir superar em cima disso. Uau, impactadíssima com essa live. Eu tô aprendendo demais, demais. E olhando também para essa questão da mulherada empreendendo, da mulherada colocando os sonhos dela aí como meta e cada dia buscando, porque você vê no Instagram, você vê nas redes e nas empresas o quanto que as mulheres estão se colocando nesse patamar que elas merecem, né? Então, como você acha, né, por mais que a gente já tenha um grande número de mulheres empreendendo, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que têm medo, né, que não se acham competentes para esse momento. Como você acha que o mundo seria se as mulheres fossem mais unidas nesse propósito de ajuda? Igual você desenvolveu a confraria para estar ali juntando mulheres. E você vê o quanto que isso tem um resultado positivo, né? Não é à toa que ontem o evento estava lotado. Eu fiquei sentida que eu estou longe, mas da próxima estarei aí. E quando as mulheres se unem, tem um outro resultado. Como que você acha que o mundo seria se as mulheres fossem mais unidas? Eu até estava refletindo sobre isso, Letícia, nesses últimos dias, porque talvez assim, a gente tenha um cenário cultural que nos é colocado desde muito novas, né? De que a gente compete uma com as outras. E isso é um cenário bastante complexo de se falar. Né? Eu sou da geração, eu tenho 38 anos, eu sou de uma geração que sim, a gente vem carregando esse sentimento competitivo e por vezes isso realmente não, de forma alguma, nos favorece. Talvez o ponto mais importante que a gente chega hoje, olhando para essas mulheres que viveram e vivem essa cultura que é competitiva entre nós, elas perceberem a importância e o valor que se tem quando você tem uma mulher para te apoiar, uma amiga para te dar suporte, uma empreendedora que está vendo uma experiência diferente da tua, uma experiência igual à tua e que tem resultado que pode compartilhar com você. Falando da confraria com muita tranquilidade, a confraria é o que é porque a gente é muito transparente em falar para todas elas. A gente não está ali para vender nada além do espaço que elas tenham para se trocarem,
cartões, negócios e oportunidades. Essa tranquilidade, essa transparência faz com que, sim, um projeto como esse tenha respaldo e seja consolidado. A gente está há 3 anos com a confraria acontecendo em Lages. A gente está em Florianópolis aí partindo para um ano de confraria. E a gente sabe que onde a gente passa e os encontros que a gente faz, eles melhoram cada vez mais porque elas entendem disso. A gente está ali num propósito de se ajudar, num objetivo em comum, em compartilhar um conteúdo que seja relevante para o desenvolvimento dos negócios delas, de maneira igual. Não deixando ninguém ali se sentindo mais ou menos, mas de maneira igual. Então, eu acho que o mundo seria muito melhor e talvez a gente caminha nesse ritmo se a gente começar a ensinar as nossas filhas, né? As meninas que estão vindo, elas não podem ter esse sentimento de que elas estão competindo com outra mulher. Pelo contrário, né? E talvez esse sentimento também da Mulher Maravilha, achar que a gente vai ser a melhor pessoa a todo momento. A gente não vai ser, a gente não consegue ser. E se a gente não consegue ser e consegue compartilhar isso com as nossas filhas, talvez para elas fique mais fácil ser vulnerável e saber que a vulnerabilidade também é uma forma de ser forte. Então, ao meu olhar, é isso. Talvez a nossa cultura mudar não é fácil, mas é possível. E ao passo que a gente se olhar com muita transparência, sabendo que cada uma de nós pode ajudar a outra a ser melhor. Eu acho que é esse o caminho, tá, Letícia? Uau! E, nossa, impressionada com tudo que você está me dizendo. E continuando nessa linha de raciocínio, né, observando não só a competição que as mulheres vivem por conta cultural, né, como estamos dizendo aqui, mas quando a gente observa aquela realidade da mulher que está saindo de um relacionamento tóxico, de uma realidade tóxica, né? Que isso também, após a pandemia, evidenciou muito com as mulheres no online, as mulheres no empreendedorismo. Elas meio que tomaram coragem para se libertar de relacionamentos, de prisões emocionais que estavam paralisando elas. Então, o que você diria hoje, talvez até mesmo para uma mulher que esteja aqui nos assistindo, que está tentando se libertar de uma relação e de uma realidade tóxica? Letícia, eu levo a crer que não só relacionamentos tóxicos, e aqui a gente pode estar relacionado a um relacionamento homem e mulher, né, marido e esposa, que seja um relacionamento tóxico, mas a gente sabe que sim, hoje a gente vive um momento também que há algumas relações que não são só de esposo e esposa, mas também de familiares, de amigos que são tóxicas. E que a gente, por vezes, acaba mascarando isso. Talvez a reflexão que eu sempre trago sobre relacionamento tóxico é até que ponto hoje você vive a sua vida pessoal e profissional em prol de agradar os terceiros ou de você se agradar, né? Aquela máxima de que toda vez que você diz para alguém assim, eu não sei dizer não para as pessoas. Ou seja, toda vez que você diz sim para alguém, você está dizendo não para você. Então, você já está se colocando num cenário de que, na verdade, você não está sabendo dar autonomia para a sua vida na relação. Eu acho que quando eu entendi que os meus desafios pertenciam a mim e que nada mudaria se eu não mudasse, independente do que os outros pensam sobre, se eu não tivesse feito esse movimento, nada tinha acontecido. Até hoje, talvez eu me coloque a pensar o quanto a gente é criticada, a gente é rotulada, a gente é avaliada, e esse cenário nos permite a tomar decisões. Se a gente continua nesse ritmo, aceitando a crítica e aceitando a ponto de não seguir o nosso propósito, ou sim olhar para esse cenário crítico e melhorar os nossos resultados, ou até mesmo desconsiderar quando aquilo não é relevante. Então, independente de qualquer relação tóxica que você vivencia na sua vida, aí, seja relacionamento amoroso, familiar, de amizades, que por vezes você considera e que por vezes não é o perfil de amizade que deveria estar te apoiando, é importante você refletir, né? Aquela frasezinha, né, simples, né, Letícia? Quem é que paga suas contas hoje? Sou eu, Letícia? Não sou. Então, é muito mais fácil eu estar aqui deste lado, validando, criticando, ou até mesmo, né, rotulando a tua atividade. Eu vejo com muita tranquilidade esse cenário. Olhar para esse caminho para mim, bastante importante. Eu parei de me preocupar com o que pensam. E eu demorei para fazer isso. Claro que sim, eu sei, eu sinto por vezes quando eu sou criticada, quando eu sou analisada, quando eu tenho, né, alguma validação
sobre a minha conduta, o meu comportamento pessoal e profissional. Mas até que ponto isso hoje me abala, sendo muito sincera, não. Hoje eu não aceito que isso interfira no meu resultado. Eu sei onde eu quero ir e se isso custar eu ter que receber avaliações, eu vou recebê-las, mas não significa que eu vou acolhê-las, né? Então, esse é o ponto. Eu acho que saber que, sim, relacionamentos tóxicos acontecem em várias esferas e você tomar a decisão de sair só depende de você mesmo. Exclusivamente, né? Porque o nosso futuro, os próximos acontecimentos que vão, né, entrar no nosso caminho vai depender da nossa atitude de hoje. Então, quanto tem pessoas aqui numa quarta-feira, 9h12 da noite, adquirindo conhecimento e se inspirando em tudo que você está falando? Porque de verdade, Fabrícia, eu poderia finalizar essa live agora, o quanto de conteúdo rico que você proporcionou pra gente, pra mim e pra todo mundo que tá aqui assistindo. Porque isso são palavras, são colocações que despertam o interesse de uma pessoa ir atrás dos sonhos dela. Porque é possível. E você não é um ser único e isso só tá acontecendo com você. Isso acontece com qualquer pessoa. Essa maturidade emocional que você adquiriu, esse estabelecimento, essa estabilidade, desculpa, profissional, essa conduta de falar, de interagir, de inspirar pessoas, foi uma questão que você adquiriu no processo. Um dia, há muitos anos atrás, a Fabrícia também estava iniciando. A Fabrícia mãe estava dando a oportunidade da maternidade junto com o empreendedorismo. Então, assim, como uma última pergunta de tanto conhecimento riquíssimo que você nos proporcionou. E assim, já quero começar te agradecendo por todas as colocações que você fez. Eu estou aqui impactadíssima. Estou aqui, sabe quando você está assim, borbulhando de felicidade de ter chamado a pessoa certa para estar aqui falando no mês das mulheres sobre isso? É assim, de verdade, eu acho que eu não consigo me expressar o quanto que eu tô feliz com as suas colocações. Mas de todo o seu coração, se você pudesse transmitir uma mensagem para o mundo todo, e essa mensagem fosse transmitida em todas as línguas, em todas as emissoras de TV, o que você falaria para o mundo? Eu falaria hoje que talvez eu não tinha dimensão do impacto que eu causaria na vida das pessoas que me cercam. Mas hoje é mais do que responsabilidade minha saber o impacto que eu quero causar nelas. Então, se cada um de nós olhar para o impacto que nós causamos e assumir a responsabilidade que nós temos frente a isso, eu tenho certeza que a gente vai caminhar para um resultado melhor para todo mundo. Então, saiba que sim, cada um de nós tem um papel importante dentro do seu círculo de amizade, do teu trabalho, da empresa que você faz a gestão, né, junto com os seus colaboradores, junto dos seus familiares, com os seus filhos, com os seus pais. Sabe que você tem um papel extremamente importante. Assuma esse papel de responsabilidade que é sua e use isso a favor de protagonizar soluções para as pessoas, tornar o mundo mais fluido, mais próximo, mais próspero. Eu acho que talvez é o ponto que eu gostaria que, se eu pudesse hoje dizer para todo mundo, a oportunidade e a necessidade de cada um aqui buscar a prosperidade nas mais esferas possíveis, né? Não só a prosperidade financeira, que também é muito importante, mas a prosperidade, né, no âmbito emocional, pessoal, amoroso, né, naquilo tudo que você tanto deseja. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Se eu puder deixar esse recado, seria esse. Saiba que tu tem um papel importante e assuma esse papel importante. Independente de qualquer coisa, você impacta sim na vida das pessoas. É isso que eu acredito. Uau. E já termino agradecendo, tá? Letícia, de verdade, eu falei antes ali em vídeo, eu fazia muito tempo que eu não fazia uma live, e até quando você me compartilhou, né, o convite, eu lembro que eu fiquei, caramba, eu tenho que me preparar para fazer uma live. E só que falar do que eu faço ou falar do que eu venho fazendo, para mim é tão natural, que eu falei, bom, a Letícia sabe como será e com certeza vai ser uma boa live. Eu agradeço porque sim, foi muito agregador, você foi muito feliz nas colocações, nas perguntas. De verdade, é uma satisfação imensa participar desse mês aí que você vem com um projeto tão incrível, com mulheres tão incríveis, e fazer parte disso me deixa muito honrada. Então, muito, muito obrigada.
Imagina, eu que tenho que te agradecer pelo convite e todas essas palavras que você disse me anima, porque esse é o meu propósito, sabe? Eu sinto isso ferver o meu coração, o quanto que eu me sinto leve e satisfeita quando eu consigo impactar a vida de uma mulher, quando eu consigo trazer alguém para a consciência, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. E esse ano, né, depois do nosso encontro que a gente teve lá no Lacave, eu falei, cara, eu preciso de uma comunidade, eu preciso impactar essas mulheres de alguma forma e trazer elas para a consciência, porque toda a minha vida, Fabrícia, ela foi transformada a partir de que eu tive consciência de quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu vou impactar. E diante disso, eu quero fazer um convite para todo mundo que está vendo essa live, tanto ao vivo quanto gravada, é que eu tenho uma comunidade gratuita no canal do WhatsApp, onde eu proporciono aulas gratuitas. Então, da mesma forma que lá em 2020, a Fabrícia e tantas mulheres divulgaram conteúdos na internet, eu me inspirei em você, em outras mulheres, e estou também divulgando o meu conhecimento, toda a minha sede de consciência, toda a minha experiência através da comunidade Gata Consciente. Porque é esse o conceito que eu trago. Inspirar mulheres, fazer com que elas se tornem protagonista da própria história, dos próprios sonhos, dos próprios desejos. E é isso. Isso é que me move, sabe? É igual você falou, tomar uma decisão de autorresponsabilidade no mundo. Então é essa o meu movimento responsável, que é impactar mulheres. E se você que está aí nos vendo, entre em contato com a Fabrícia, navegue muito no Instagram dela, porque tem muito conteúdo bacana. Para quem mora em Florianópolis, em Lages também, sempre tem conteúdo, né? Sempre tem encontros que motivam, que deixa a gente com o coração quentinho e com muita vontade de permanecer fazendo, né? Porque desistir para nós não é uma opção. E é isso que eu venho aprendendo tanto. E de verdade, Fabrícia, eu não sabia que eu tinha tanta força para continuar. Eu sempre fui uma pessoa de desistir lá atrás, mas desde quando eu tomei posse daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu quero ser, né? Porque eu ainda vou chegar muito mais longe do que eu tô. Na verdade, eu não tô nem no começo, né? Tenho certeza que tu vai chegar longe. Consciência, eu não posso desistir. Não é o momento, pessoas precisam de nós. E é isso que me fortalece hoje. Quantas pessoas foram impactadas através das suas falas, através das minhas falas? E como que a gente para? Não tem como parar de fazer esse movimento, porque o mundo precisa disso. As mulheres precisam tomar posse desse conhecimento. E assim, mais uma vez, obrigada. Que eu desejo toda a luz para você, toda a prosperidade, toda a paz, que você continue transformando a vida de tantas pessoas que chegam no seu caminho, que de verdade, Deus te abençoe muito, muito, muito. Eu espero caminhar com você assim por muitos anos ainda. Não abro mão disso, tá, Letícia? Senti sim sua falta ontem na confraria. Não abro mão de você estar no nosso próximo encontro em abril. Deixo o convite aí para todo mundo que está nos acompanhando para seguir a confraria Woman Florianópolis, né? A nossa comunidade aqui de Florianópolis. Sim, estamos lá para compartilhar, para nos fortalecer, para nos aproximar, para nos conectar e fazermos bons negócios. Isso é o ponto mais importante que a gente tem na comunidade. Então, mais uma vez, Letícia, obrigado. Desejo sucesso na tua jornada. Continue trilhando. Desistir não é uma escolha, não é uma opção. Não esteja preparada para desistir, né? Prepare-se para o melhor momento que tu vai viver, que são desafios novos. Quanto melhores desafios você viver, melhores resultados você vai ter também. Então, um bom descanso, né? Uma boa semana para ti. E logo, logo a gente se encontra presencialmente, eu tenho certeza disso. Vai ser muito bom. Inclusive, estou ansiosa para esse momento. Obrigada, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, bom descanso e uma boa semana. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.